Hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com o seu coração. Uma fazendeira milionária, conhecida por sua força e por nunca depender de ninguém, surpreendeu a todos quando decidiu escolher o mais feio dos 3 irmãos que foram oferecidos a ela como pretendentes. O motivo por trás dessa escolha é algo que ninguém poderia imaginar, uma lição sobre caráter, amor e o verdadeiro valor das pessoas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora começa a história. Helena sempre foi uma mulher admirada e temida em igual medida. Viúva desde cedo, herdou do marido uma fazenda imensa e um império de gado que prosperava sob sua liderança firme e justa. Tinha olhos que sabiam distinguir quem era de verdade e quem se aproximava por interesse. Ao longo dos anos, muitos tentaram conquistá-la. Homens de posses, políticos, comerciantes e até vizinhos mais jovens. Nenhum deles resistiu ao olhar calmo e seguro de Helena, que com poucas palavras deixava claro que não estava à venda. Era uma mulher de espírito livre, mais preocupada com a terra e o trabalho do que com o luxo que o dinheiro podia comprar. Ainda assim, a solidão começava a pesar. As noites eram longas na varanda da casa grande, e o vento que passava pelos campos trazia lembranças do passado. Os empregados mais antigos, que a viam como uma espécie de matriarca, comentavam entre si que já estava na hora de alguém ocupar o espaço vazio ao lado dela. Uma mulher tão boa merece companhia, dizia Dona Lourdes, a cozinheira, sempre com um sorriso maternal. Helena ria dessas conversas, fingindo não se importar, mas no fundo, algo nela começava a desejar um novo começo, ainda que não admitisse. Foi nessa época que chegou uma carta inesperada. Um antigo conhecido da família, o fazendeiro Augusto Mendonça, escreveu pedindo um favor incomum. Seu negócio havia falido e ele temia pelo futuro dos 3 filhos. Disse que todos eram trabalhadores e de boa índole, mas que precisavam de uma oportunidade, talvez até de um casamento que garantisse estabilidade. Helena ficou intrigada com a ousadia do pedido. Oferecer os filhos como pretendentes, murmurou entre o espanto e o riso. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto e ela respondeu à carta, convidando os rapazes para passarem uma temporada na fazenda. Quando o dia da chegada chegou, a casa grande estava em alvoroço. Os empregados limpavam tudo com capricho, as flores da entrada foram trocadas e até Dona Lourdes preparou seu famoso bolo de milho. Helena, de pé na varanda, observava o caminho de terra onde logo veria surgir os 3 irmãos. Não esperava se apaixonar. Queria apenas conhecer quem eram e entender o motivo de tanto desespero do velho Augusto. O primeiro a descer da charrete foi Arthur. Alto, bonito e com um sorriso ensaiado, exalava confiança. Cumprimentou Helena com reverência, chamando-a de senhora de beleza rara, o que a fez arquear uma sobrancelha, desconfiada. Em seguida veio Elias, mais contido, mas com um ar calculado. Tinha palavras suaves e gestos precisos, e parecia analisar tudo à sua volta como quem avalia o valor de uma propriedade. Por fim, desceu Gabriel, o mais novo. Magro, tímido e com o olhar voltado para o chão, carregava uma mala gasta e um chapéu velho nas mãos. Parecia deslocado entre os irmãos, mas havia algo de verdadeiro em sua postura simples. Helena os recebeu com cortesia, mas sua mente já começava a traçar impressões. Arthur falava demais, Elias observava demais, e Gabriel apenas escutava. Durante o almoço, os 2 mais velhos disputaram quem elogiava mais a comida, a paisagem ou a própria anfitriã. Gabriel manteve-se em silêncio, apenas agradecendo cada prato que lhe era servido. Esse contraste chamou a atenção de Helena, que, embora não deixasse transparecer, começou a notar sutilezas que os outros ignoravam. À noite, após o jantar, Helena caminhou até o alpendre para respirar o ar fresco. Observou os 3 à distância.
Arthur conversava alto, Elias fingia humildade e Gabriel ajudava um dos peões a recolher os cavalos. Estranho, pensou ela. Não parece que ele esteja tentando me impressionar. Essa autenticidade silenciosa despertou algo nela que nem sabia nomear. Quando se recolheu, Helena olhou-se no espelho e viu no próprio rosto os traços do tempo, mas também a força de quem construiu tudo sozinha. Será que ainda existe alguém que veja o que há além disso? Perguntou a si mesma. Não sabia, mas a resposta já estava ali, no olhar discreto de um rapaz que ninguém levava a sério. O destino, silencioso, começava a traçar os primeiros fios de uma história que mudaria o rumo da fazenda. E o coração da mulher que jurava nunca mais amar. Desde o primeiro dia, os três irmãos chamaram atenção por motivos bem diferentes. Os empregados, acostumados à rotina silenciosa da fazenda, comentavam em cochichos a diferença gritante entre eles. Arthur era o que mais se destacava à primeira vista. Chegou vestindo roupas caras demais para o ambiente rural, botas lustrosas e um perfume forte que destoava do cheiro da terra. Falava alto, gesticulava muito e parecia querer ser notado a todo instante. Onde passava, deixava um ar de arrogância e superioridade, como se estivesse fazendo um favor apenas por estar ali. Elias, o do meio, era mais contido, mas sua sutileza era calculada. Sabia medir palavras, demonstrava educação e um tipo de charme frio, quase estudado. Cumprimentava a todos com sorrisos falsos, mas nunca se aproximava demais. Seu olhar era de quem estava sempre avaliando o que poderia tirar de proveito da situação. Fosse o dinheiro de Helena, fosse a influência de se tornar genro da mulher mais poderosa da região. Já Gabriel parecia pertencer a outro mundo. Usava roupas simples, quase gastas, e evitava cruzar o olhar com Helena. Enquanto os irmãos desfilavam charme, ele se interessava pelas coisas pequenas. Observava o campo, os animais, o pôr do sol refletindo nos pastos. Conversava com os trabalhadores, ajudava a carregar baldes e até riu timidamente quando um dos peões lhe ensinou a cuidar de um cavalo bravo. Aquela humildade silenciosa destoava completamente da vaidade dos outros dois. Helena, atenta, observava tudo à distância. Não dizia uma palavra, mas cada gesto ficava gravado em sua mente. Ela não se impressionava com aparência nem com discursos bonitos, e os dois mais velhos pareciam não perceber isso. Para eles, bastava um sorriso ensaiado, um elogio bem colocado, e tudo estaria garantido. Mas o que nenhum dos três imaginava era que a fazendeira os estudava com o mesmo olhar com que analisava o gado em leilão, buscando essência, não fachada. Naquela noite, o jantar foi um verdadeiro espetáculo de vaidades. A mesa farta, iluminada por lamparinas, parecia palco para uma disputa. Arthur tomou a dianteira, elogiando o tempero da comida, o brilho dos olhos de Helena e até a madeira da mesa. Elias, não querendo ficar para trás, falou sobre negócios, terras e o quanto admirava mulheres inteligentes e independentes. Mas o tom soava mais ensaiado do que sincero. Helena, com um leve sorriso, ouvia em silêncio, alternando o olhar entre os dois. Gabriel, sentado no canto, mal dizia uma palavra. Limitava-se a agradecer cada prato que lhe era servido e ouvir atentamente as conversas. Quando Dona Lourdes, a cozinheira, entrou para recolher as travessas, ele se levantou para ajudá-la. Algo que nenhum dos outros fez. Helena notou. Foi um gesto simples, quase imperceptível, mas suficiente para despertar nela uma sensação diferente. Enquanto Arthur e Elias falavam de si mesmos, Gabriel demonstrava respeito, não por conveniência, mas por natureza. Mas o momento mais revelador veio logo depois. Um dos cachorros da fazenda entrou na sala, abanando o rabo e indo direto até Gabriel. Arthur fez uma careta e reclamou que o animal estava sujando seu paletó. Elias riu, chamando o cão de bicho ignorante.
Gabriel, sem pensar, se abaixou e fez carinho no animal, que se deitou aos seus pés. A cena durou poucos segundos, mas foi suficiente para Helena desviar o olhar e disfarçar um sorriso. Quando o jantar terminou, os irmãos se retiraram para os quartos preparados com esmero. Helena permaneceu na varanda, olhando o céu cheio de estrelas. O silêncio da noite contrastava com o barulho das vozes que ainda ecoavam em sua mente. Pensou nos elogios vazios, nas palavras medidas, nos risos forçados. Pensou também no olhar tranquilo de Gabriel, na forma como ele parecia pertencer àquele lugar sem esforço algum. Ela sabia que não podia se deixar levar por primeiras impressões, mas algo lhe dizia que o verdadeiro valor de cada um seria revelado fora da mesa, longe dos holofotes da vaidade. Foi então que, em meio à brisa noturna, uma ideia surgiu. Testaria cada um deles, não em palavras, mas em atitudes. No dia seguinte, ela colocaria os três à prova. E a fazenda, sua maior herança e seu refúgio, seria o campo onde se revelariam os corações de cada homem. Enquanto o vento agitava as cortinas, Helena tomou a decisão com um leve sorriso de canto. Sabia que a verdade, cedo ou tarde, sempre encontrava um jeito de aparecer. E naquela casa, os dias seguintes prometiam expor o que cada um realmente era: o soberbo, o falso, e o que guardava dentro de si uma beleza que ninguém parecia enxergar. Na manhã seguinte, o sol nascia forte sobre os campos dourados. Helena desceu cedo para o terreiro, acompanhada de Dona Lourdes e de Bento, o capataz. Os três irmãos ainda dormiam, mas ela já tinha em mente o que faria. Não queria mais depender de conversas nem de aparências. Queria ver quem entre eles teria disposição para sujar as mãos, e mais que isso, quem faria as coisas por vontade e não por interesse. Quando os irmãos acordaram e desceram para o café, Helena foi direta. Hoje, cada um de vocês vai me ajudar aqui na fazenda. Quero ver como lidam com o trabalho simples. Arthur, que ainda se espreguiçava com preguiça, franziu o senho. Trabalho simples? A senhora quer que a gente plante essas coisas? Helena apenas sorriu. Exatamente. Uma semana comigo no campo, cada um em uma função diferente. O silêncio foi imediato. Elias, sempre o diplomático, apressou-se em dizer: Claro, dona Helena, vai ser uma honra. A senhora vai ver que eu sou muito trabalhador. Mas o tom era tão meloso que até os empregados trocaram olhares contidos para não rir. Arthur, por outro lado, fez questão de deixar claro o que pensava. Olha, dona Helena, com todo respeito, eu nunca peguei numa enxada e nem pretendo. Braço de homem bonito não foi feito para isso. A resposta soou como um tapa seco no ar. Helena o observou por um instante e, sem alterar a voz, respondeu: Então talvez o senhor tenha vindo ao lugar errado. Aqui o que mais conta é o suor. Enquanto Arthur se retirava resmungando, Elias assumiu um papel teatral. Passou a manhã ao lado de Helena, fingindo interesse em tudo o que ela fazia. Perguntava sobre os gados, sobre a plantação, sobre a rotina dos peões. Mas logo ficava evidente que ele pouco queria aprender. O que realmente buscava era aparecer bem diante dela. Elogiava suas roupas, seus olhos, até a forma como ela caminhava. Helena mantinha a compostura, mas dentro de si já estava decidida. O discurso dele tinha o brilho das coisas falsas, aquele que se apaga quando o sol esquenta. Gabriel, por outro lado, simplesmente foi trabalhar. Sem ser mandado, ajudou Bento a consertar uma cerca quebrada, e ao ver uma égua prestes a parir, ficou ao lado dela até o nascimento do potrinho. Não sabia exatamente o que fazer, mas aprendia observando. Em poucas horas, já estava misturando ração, limpando o curral e ajudando os outros empregados. Não reclamava, não se vangloriava e parecia satisfeito com pouco. Com o cheiro do mato,
o barulho dos bois e o vento que soprava no rosto. Os dias seguintes serviram para revelar mais do que 1000 palavras. Arthur passava o tempo dentro da casa, lendo revistas e dormindo à sombra da varanda. Elias continuava fazendo de conta que trabalhava, mas sempre achava um jeito de escapar das tarefas mais pesadas. Dizia estar cuidando da parte administrativa, mas na verdade passava horas ao lado de Helena, elogiando e sorrindo de modo forçado. Gabriel, no entanto, seguia firme. Acordava antes do sol nascer, alimentava os animais e sempre encontrava algo para melhorar na fazenda. Os empregados começaram a simpatizar com ele. "O moço é bom de coração", diziam. Até os cães, que costumavam ser ariscos com estranhos, o acompanhavam por onde fosse. Um deles, o velho Tobias, deitou-se a seus pés, enquanto ele descansava depois do trabalho. Gesto que Helena observou da varanda com um brilho diferente nos olhos. À medida que os dias passavam, Helena percebia que havia algo especial em Gabriel. Não era beleza no sentido comum, mas uma espécie de serenidade que o tornava diferente. Ele tratava todos com o mesmo respeito, do capataz à cozinheira, e falava pouco, mas com verdade. Quando alguém errava, em vez de reclamar, oferecia ajuda. Quando via algo fora do lugar, resolvia. Era um homem que fazia o certo mesmo quando ninguém estava olhando. Certa tarde, enquanto Gabriel ajudava a recolher o gado sob o sol escaldante, Helena se aproximou silenciosamente. Ficou observando enquanto ele limpava o rosto suado com o lenço e sorria, mesmo cansado. Por um instante, ela sentiu algo no peito que não sentia há anos, uma mistura de admiração e paz. Naquela noite, ao se recolher, Helena ficou pensativa. Lembrou-se de como havia julgado os três ao primeiro olhar. Arthur, com seu charme vazio, Elias, com suas palavras calculadas, e Gabriel, o tímido, o feio, o que ninguém esperava nada. Agora tudo se invertia dentro dela. A aparência deixava de ter importância, e o que realmente contava era o que cada um revelava quando o sol queimava, e o dia era longo. A fazendeira, acostumada a julgar com a razão, começava a sentir o coração interferir nas decisões. E, sem perceber, o destino já estava escolhendo por ela. Não o mais bonito nem o mais falante, mas aquele que simplesmente era verdadeiro. Os dias foram passando, e Helena já não escondia a curiosidade que sentia por Gabriel. Sempre que podia, encontrava um jeito de se aproximar. Às vezes, levando um café até o curral, outras apenas observando de longe enquanto ele trabalhava. Havia algo diferente na maneira como ele se movia. Cada gesto era simples, mas cheio de cuidado. Não fazia nada para impressionar. Apenas fazia o que precisava ser feito, e isso o tornava naturalmente digno de atenção. Certa manhã, ela o encontrou sentado sob a sombra de uma mangueira, alimentando um filhote de cabra que havia perdido a mãe. Helena parou e o observou por alguns instantes, encantada com a ternura do gesto. Quando ele percebeu sua presença, levantou-se rápido, um pouco sem jeito. "Desculpe, dona Helena. Achei que ninguém se importaria se eu desse o resto do leite para ele", disse, quase pedindo perdão. "E por que eu me importaria com isso?", respondeu ela sorrindo. "É bonito ver alguém cuidando com tanto carinho do que é pequeno." Aquela conversa foi o início de uma aproximação silenciosa, feita de olhares, pequenas trocas e conversas sinceras. Gabriel falava pouco, mas cada palavra parecia vir de um lugar verdadeiro. Contou que cuidou da mãe doente até o último dia e que depois da morte dela, a casa ficou vazia. Disse que nunca sonhou com riqueza, apenas com um pedaço de terra onde pudesse plantar, colher e viver em paz. "Eu nunca precisei de muito", ele dizia com a voz baixa. "Só queria um lugar que fosse meu, onde eu pudesse trabalhar com as próprias mãos." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Helena. Ela, que passara a vida cercada por pessoas que queriam algo dela, encontrou em Gabriel alguém que não pedia nada.
Era estranho, mas reconfortante. Pela primeira vez em anos, ela sentia vontade de ouvir alguém falar, de ficar em silêncio ao lado de alguém que não a sufocava com intenções escondidas. Enquanto isso, Arthur e Elias começaram a perceber a mudança. Os dois, acostumados a serem o centro das atenções, não suportavam ver o irmão mais novo ganhar espaço. Arthur zombava abertamente. Acredita nisso, Elias? O caipira mal sabe usar um garfo direito e agora a madame está encantada com ele. Elias, mais contido, respondia com frieza. Acha mesmo que ela vai escolher ele? Isso é só curiosidade. Logo ela percebe que ele não tem nada para oferecer. Mas à medida que os dias passavam, a irritação se transformou em inveja. Começaram a cochichar com os empregados, espalhando pequenas insinuações. Diziam que Gabriel estava se aproximando da fazendeira de propósito, que fingia ser humilde para garantir um futuro confortável. As palavras corriam discretamente pelos corredores até que, inevitavelmente, chegaram aos ouvidos de Helena. Numa tarde, enquanto supervisionava o celeiro, ouviu duas funcionárias comentando. Dizem que o moço Gabriel quer casar para herdar tudo. Helena parou de andar. O coração bateu mais forte e, por um instante, ela não soube o que pensar. Tentou afastar a dúvida, mas a semente já estava plantada. À noite, quando viu Gabriel se aproximar com o mesmo sorriso tranquilo de sempre, não conseguiu reagir da mesma forma. Ele percebeu a mudança. Aconteceu alguma coisa, dona Helena? Perguntou com delicadeza. Ela desviou o olhar. Nada, Gabriel. Só estou cansada. Amanhã teremos um dia longo. Mas a verdade era que estava magoada. Não sabia se devia acreditar nos boatos e odiava sentir-se vulnerável. A lembrança do passado, de pessoas que se aproximaram por interesse, voltou com força. E, de repente, todo aquele encantamento pareceu perigoso demais. Nos dias seguintes, ela evitou o rapaz. Passava por ele sem parar, dava ordens diretas, frias, e o olhava pouco. Gabriel, sem entender, afastou-se também. Voltou a trabalhar em silêncio, como fazia no início, mas agora o olhar triste denunciava o que sentia. Ainda assim, algo dentro de Helena não a deixava em paz. Quando o via de longe, ajudando alguém ou sorrindo para os animais, algo nela se revirava. Aquilo tudo parecia errado. As palavras que ouviu dos boatos não combinavam com o olhar sereno de Gabriel, nem com os gestos gentis que ela mesma testemunhara. Certa noite, sozinha na varanda, Helena ficou observando a lua refletida no lago e sentiu o coração apertar. E se estiverem mentindo? Pensou. A dúvida pesava mais do que qualquer certeza. No fundo, ela sabia. Ninguém que age com verdade precisa se justificar. E se havia algo que Gabriel sempre teve, era a verdade nos olhos. Uma luz calma, limpa, impossível de fingir. Naquela noite, ela decidiu esperar. Não o afastaria mais, mas também não se deixaria enganar. Só o tempo mostraria quem realmente era aquele homem simples que começava, pouco a pouco, a ocupar um espaço que nem o dinheiro, nem a razão conseguiam explicar. Aquela dúvida começou a corroer a mente de Helena. Por mais que tentasse afastar os pensamentos, não conseguia ignorar o incômodo no peito. As palavras dos boatos voltavam sempre que ela via Gabriel de longe, cuidando dos animais, com o mesmo olhar sereno e a mesma dedicação de sempre. Se ele realmente fosse um interesseiro, não agiria com tanta constância, com tanto respeito silencioso. Ainda assim, Helena sabia que precisava ter certeza, não só por ele, mas por si mesma. Já havia confiado demais em pessoas erradas no passado e não queria repetir o erro. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Investigaria tudo por conta própria, sem que ninguém percebesse. Começou pelos empregados, conversando de maneira casual. Quis saber o que diziam sobre Gabriel, como ele se comportava, o que fazia quando achava que ninguém estava olhando. As respostas a surpreenderam.
Ele é o primeiro a chegar, dona Helena, disse Bento, o capataz, e o último a sair. Nunca reclamou de nada. Outro dia, ficou até mais tarde só para ajudar o bezerro que estava doente. Dona Lourdes, a cozinheira, completou. Ele sempre me ajuda a carregar lenha e nunca come nada sem agradecer. É um moço de alma boa, pode acreditar. Cada palavra desmontava um pouco mais a desconfiança que Helena carregava. Era difícil imaginar que alguém capaz de tantos gestos simples e sinceros pudesse estar fingindo. Ainda assim, havia algo que ela precisava ver com os próprios olhos. Naquela tarde, esperou até que todos estivessem no campo e foi discretamente até o quarto onde Gabriel dormia. Uma pequena suíte nos fundos da casa grande, simples, mas arrumada. A porta estava entreaberta. Helena entrou devagar, o coração batendo mais rápido. Queria apenas entender quem ele era, de verdade. Sobre a mesa de madeira havia poucos objetos. Uma lamparina, uma caneca, um livro de capa gasta e um pequeno caderno. Ao abri-lo, encontrou anotações cuidadosas, escritas com caligrafia firme. Eram ideias sobre a fazenda, maneiras de melhorar o pasto, economizar água, construir um galpão maior para os animais. Havia até pequenos desenhos e cálculos sobre colheitas. Nenhum desses planos havia sido pedido. E mesmo assim, ele os fazia sozinho, como se quisesse ajudar sem esperar nada em troca. Mais adiante, dentro de uma gaveta, Helena encontrou um maço de papéis dobrados com cuidado. Eram cartas antigas, escritas para a mãe de Gabriel. As primeiras linhas a fizeram prender a respiração. Hoje plantei umas sementes perto do riacho. Queria que a senhora visse. Lembrei do seu sorriso quando dizia que a terra responde ao carinho de quem cuida dela. Helena continuou lendo, sentindo os olhos marejarem. As cartas falavam de saudade, de gratidão, de fé. Gabriel contava como sentia a falta do lar, mas dizia que seguia firme, tentando ser o homem que a mãe sempre acreditou que ele seria. Havia ali uma pureza que ela há muito tempo não via em ninguém. A cada linha, a imagem do interesseiro desaparecia, dando lugar a algo completamente oposto. Um homem que carregava amor, simplicidade e honra. Quando fechou o caderno, Helena sentou-se à beira da cama e respirou fundo. Entendeu que pela primeira vez em muito tempo havia julgado mal alguém bom. Gabriel não queria o dinheiro dela. Queria apenas um lugar no mundo, um canto de paz, um trabalho honesto, talvez um pouco de afeto. E era isso, justamente isso, que a fazia admirá-lo ainda mais. Mas enquanto Helena descobria a verdade, Arthur e Elias começaram a se desesperar. Sentiam o controle escapar por entre os dedos. Percebiam o olhar diferente da fazendeira, mais firme, mais decidido, e sabiam que ela estava se afastando deles. Elias foi o primeiro a perceber o perigo. Se ela descobrir que aquele moleque é inocente, acabou para nós, disse irritado. Arthur, em tom debochado, respondeu, então vamos fazer ele ir embora antes disso. Os dois começaram a planejar uma nova armadilha. O objetivo era simples, manchar de vez a imagem do irmão caçula. Se Helena o pegasse em algo grave, ele jamais teria chance de se explicar. Durante a noite, ficaram tramando, cochichando no quarto, suas vozes baixas e cheias de veneno. Enquanto isso, Gabriel dormia tranquilo, sem imaginar o que o esperava. A confiança dele nos irmãos ainda existia. Acreditava que, apesar das diferenças, ainda havia sangue ligando os três. Helena, por sua vez, também não sabia que o perigo rondava tão perto. Estava convencida de que no dia seguinte chamaria Gabriel para uma conversa franca e colocaria tudo às claras. Mas o destino, como tantas vezes na vida dela, se adiantou. Naquela noite silenciosa, em meio às sombras dos corredores da fazenda, começava a se desenhar a armadilha que mudaria tudo. O veneno da inveja já havia sido espalhado,
E a verdade, tão perto de ser revelada, corria o risco de ser sufocada pela maldade dos dois irmãos que, cegos pela ganância, não mediriam esforços para destruir o homem que nunca lhes fez mal algum. A tempestade começou ainda de madrugada, anunciando um dia pesado. O vento uivava pelos corredores da casa grande, fazendo as janelas baterem e os galhos das árvores se curvarem diante da força da chuva. Helena acordou cedo, com um pressentimento ruim. Havia algo no ar, uma inquietação que ela não sabia explicar. Enquanto tomava café sozinha, ouviu passos apressados e, logo em seguida, a voz exaltada de Elias chamando pelo capataz. "Dona Helena!" gritou, entrando no salão com o semblante aflito. "Aconteceu uma coisa grave!" Atrás dele, Arthur surgiu segurando uma pequena bolsa de couro. Fingindo indignação, jogou-a sobre a mesa. As notas úmidas e amassadas caíram espalhadas, chamando a atenção de todos. "Encontramos isso escondido no quarto do Gabriel", disse, a voz teatral cheia de falsa raiva. "Ele roubou o dinheiro do cofre." Helena levantou-se de súbito. Seu olhar oscilava entre o espanto e a descrença. "Isso é uma acusação séria, Arthur. Tem certeza do que está dizendo?" "Absoluta", respondeu Elias com um falso tom de mágoa. "A senhora confiou nele, e ele traiu essa confiança." O salão ficou em silêncio. Os empregados se entreolharam, chocados. Pouco depois, Gabriel apareceu na porta, encharcado pela chuva. Trazia um saco de ração no ombro. Ainda estava trabalhando, alheio à armadilha que o esperava. Quando viu todos reunidos e a expressão tensa de Helena, parou, confuso. "O que está acontecendo?" Arthur não perdeu tempo. "Pergunta para Dona Helena onde ela encontrou o dinheiro do cofre. No seu quarto?" Gabriel ficou imóvel por alguns segundos. Depois, ergueu o olhar, surpreso, mas sem se desesperar. "Isso não é verdade", disse com voz calma, quase sussurrada. "Eu nunca tocaria em nada que não fosse meu. Então como explica isso?" Elias avançou, apontando as notas sobre a mesa. Helena sentiu o coração apertar. Queria acreditar em Gabriel, mas as evidências pareciam claras demais. Olhou para ele, buscando nos olhos a resposta que os fatos negavam. "Gabriel, diga a verdade. Eu preciso ouvir de você." Ele respirou fundo. Não tentou se defender com gritos nem promessas. Apenas encarou-a com serenidade, mesmo que os olhos estivessem marejados. "Não preciso provar nada, Dona Helena. Quem me conhece sabe quem eu sou." As palavras soaram simples, mas atravessaram a sala como um trovão. A chuva lá fora aumentou, e por um instante o som da tempestade pareceu ecoar dentro do peito de todos. Gabriel deu um último olhar para Helena, triste mas firme, e saiu em silêncio, caminhando sob a água que caía sem piedade. Helena tentou chamá-lo, mas a voz não saiu. Ficou parada, vendo o vulto dele desaparecer entre a neblina e a lama. Sentiu um nó na garganta, algo entre culpa e confusão. Arthur e Elias, disfarçando o alívio, fingiram consolar a fazendeira. "Foi melhor assim", disse Arthur. "Gente assim não merece confiança." Mas, no fundo, Helena não estava convencida. Algo dentro dela gritava que havia algo errado. Os dias seguintes foram pesados. A chuva deu lugar a um sol triste e o silêncio tomou conta da fazenda. Gabriel não voltou. Ninguém sabia onde ele estava, e Helena, embora tentasse continuar a rotina, sentia o vazio nas manhãs e o peso das noites. Até que, certa tarde, Bento, o capataz, bateu à porta do escritório com o rosto pálido. "Dona Helena, a senhora precisa ver isso." Ele trazia nas mãos um pacote de documentos encontrados atrás do estábulo, molhados, mas legíveis. Entre eles estavam comprovantes de retirada de dinheiro feitos por Arthur e Elias, com a mesma quantia que faltava no cofre. E mais, uma das notas encontradas no quarto de Gabriel tinha a marca do escritório dos dois, um selo que apenas eles usavam. A verdade caiu sobre Helena como um raio.
A armadilha era clara, grotesca, covarde. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, as mãos tremerem. As peças se encaixaram, revelando o quanto havia sido injusta com o único homem que realmente foi sincero com ela. Sem dizer uma palavra, montou seu cavalo. Nem o vento frio nem o céu escurecendo a detiveram. "Para onde vai, dona Helena?" perguntou Bento. "Atrás de quem nunca devia ter ido embora." E partiu. O galope ecoou pelo campo, levantando poeira e lembranças. Cada passo do cavalo era um pedido de perdão silencioso. Helena não sabia onde Gabriel estava, mas sabia que não descansaria até encontrá-lo. Porque agora entendia com toda a clareza do coração, o homem que ela julgou injustamente era o único que jamais a teria traído. A vila era simples, quase escondida entre colinas verdes e caminhos de terra batida. As marcas da enchente recente ainda estavam por toda parte. Cercas caídas, casas remendadas com tábuas, roupas estendidas ao sol, tentando secar o que a chuva havia levado. Helena chegou ali, guiada apenas por relatos de um cocheiro que mencionou, um rapaz calado que ajudava os desabrigados. Quando ouviu a descrição, o coração dela soube de imediato. Era Gabriel. Ela desceu do cavalo e caminhou devagar, observando as pessoas. Crianças brincavam descalças na lama, mulheres lavavam panelas no riacho. E então o viu, de costas, com a camisa simples molhada de suor, empurrando um carrinho cheio de madeira. Parou por um instante apenas olhando. Cada movimento dele parecia carregar uma paz que nenhuma fortuna poderia comprar. Gabriel não percebeu sua presença de imediato. Ajudava um senhor idoso a reconstruir o telhado de uma pequena casa, rindo baixo com as crianças que lhe ofereciam ferramentas. Helena sentiu um nó na garganta. Aquele homem que ela havia expulsado injustamente agora dedicava o tempo e a força para ajudar quem nada podia lhe dar em troca. Quando ele finalmente se virou e a viu, o tempo pareceu parar. O olhar dele, surpreso e contido, misturava emoção e cautela. Limpou as mãos na calça, sem saber o que dizer. "Dona Helena", murmurou num tom baixo. "O que faz aqui?" Ela se aproximou lentamente, sem disfarçar o quanto estava abalada. "Vim procurar o homem, que deixei ir embora sem ouvir o coração." A voz dela falhava, mas os olhos mantinham firmeza. "Eu fui injusta, Gabriel. Acreditei em mentiras, porque era mais fácil do que confiar em alguém simples e puro." Gabriel abaixou a cabeça. "A senhora não me deve nada. Eu que agradeço por ter me recebido. Foi culpa minha esperar algo que não me cabia." "Não diga isso", ela respondeu, se aproximando mais. "Você me mostrou o que é ter valor de verdade. Eu vivi cercada de luxo, poder, bajulação. Mas foi aqui, vendo você ajudar pessoas sem nada, que eu entendi o que é riqueza." Ele respirou fundo, tentando conter a emoção. "Eu não pertenço ao seu mundo, dona Helena. O que vão dizer se eu voltar?" Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. "Que eu escolhi o homem mais bonito que já conheci." Gabriel desviou o olhar, sem acreditar. "Bonito? Eu?" "Sim." Ela deu um passo à frente. "Porque beleza não é rosto nem aparência. É o que o coração faz quando o mundo desaba. E o seu, Gabriel, o seu é o mais bonito que eu já vi." Por um momento, ele ficou imóvel, tentando encontrar palavras. Mas as palavras não vieram. Vieram apenas as lágrimas contidas por dias. Ele abaixou a cabeça e ela o envolveu num abraço silencioso, cheio de perdão e ternura. Ali, entre o som dos pássaros e o barulho distante do rio, o passado começou a ser curado. Os moradores da vila observavam de longe, emocionados. Era como se aquela cena devolvesse um pouco de esperança a todos. Depois de alguns minutos, Gabriel respirou fundo e disse: "Eu volto, mas não por causa da fazenda, nem do conforto. Volto porque lá é onde meu coração ficou." Helena assentiu,
sorrindo entre lágrimas. E ele é bem-vindo, sempre foi. Os dois montaram juntos no cavalo e partiram rumo à fazenda. O caminho de volta parecia mais leve, como se cada passo do animal apagasse a dor que ficou. Quando chegaram, o sol já se punha atrás das colinas, tingindo o céu de dourado. Os trabalhadores, surpresos ao vê-los, pararam o que faziam. Alguns sorriram, outros aplaudiram discretamente. Bento, o capataz, se aproximou e tirou o chapéu. Eu sabia que a senhora ia trazer ele de volta. A fazenda sem o Gabriel parecia sem alma. Helena olhou para Gabriel e ele, envergonhado, apenas sorriu. A alma voltou, Bento, e dessa vez para ficar. Aquela noite, a fazenda respirou diferente. O vento parecia mais suave, o som dos grilos mais harmônico. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu paz. Sabia que o amor verdadeiro não precisava de riqueza, nem de aparência, apenas de coragem. E ela finalmente teve a dela. O amanhecer daquele dia parecia diferente. O céu, limpo e dourado, iluminava cada canto da fazenda com uma luz suave, quase simbólica. Era o dia do casamento de Helena e Gabriel. Uma cerimônia simples, sem luxo, mas com uma beleza que vinha da sinceridade. O pátio principal havia sido enfeitado com flores colhidas pelos próprios empregados, e as mesas estavam cobertas com toalhas brancas costuradas pelas mulheres da vila. Tudo ali tinha um toque humano, um gesto de carinho, uma história. Helena surgiu vestida de forma singela, usando um vestido leve, sem joias, apenas uma fita no cabelo. O sorriso dela, antes raro e contido, agora era aberto, natural. Gabriel, de terno simples e mãos firmes, esperava debaixo de uma figueira antiga, onde anos antes ele costumava se abrigar do sol quando ainda era apenas um visitante humilde. Agora era o dono do coração da mulher que todos julgavam inalcançável. Quando ela se aproximou, os olhares se cruzaram. Não havia dúvida nem vergonha, apenas gratidão. O padre começou a cerimônia com palavras breves, mas marcantes. O amor verdadeiro não se mede por aparência nem riqueza, mas pela coragem de dois corações que escolhem caminhar juntos, mesmo quando o mundo duvida. Entre risos, lágrimas e abraços, os votos foram trocados. Gabriel prometeu cuidar dela não como fazendeira, mas como mulher, como companheira. Helena prometeu nunca mais duvidar da pureza de um coração simples. Quando o beijo aconteceu, os empregados bateram palmas e o som se misturou ao canto dos pássaros e ao sopro leve do vento. Arthur e Elias estavam lá, mas à distância. Observavam a cena com os rostos marcados pelo arrependimento. Helena, generosa, se aproximou deles após a cerimônia. A vida nos ensina de formas diferentes, disse com calma. Espero que aprendam com o que fizeram, assim como eu aprendi com meus erros. Os dois abaixaram a cabeça, sem coragem de responder. Pouco depois partiram, levando consigo o peso da própria ganância e o arrependimento do que perderam. A fazenda, sob o comando de Helena e Gabriel, ganhou novo fôlego. As terras floresceram, não apenas em produtividade, mas em humanidade. Ele, com seu jeito simples e trabalhador, conquistou o respeito de todos. Ela, agora mais próxima dos empregados, passou a ser chamada carinhosamente de Dona Helena do Coração Manso. Juntos, criaram um projeto social que mudou a vida de muitas famílias da região. Montaram pequenas casas nas terras ociosas, oferecendo abrigo e trabalho para quem havia perdido tudo nas enchentes. Helena dizia que aquele era o verdadeiro sentido da prosperidade. Fazer florescer não só a terra, mas também as pessoas. Às tardes, era comum ver Gabriel sentado na varanda, cercado por crianças ouvindo suas histórias sobre o campo, os animais e o valor da honestidade. Helena o observava de longe, com ternura, sempre se perguntando como demorou tanto para enxergar o que agora lhe parecia tão claro.
A verdadeira beleza estava na alma dele. Os anos passaram e a fazenda se tornou símbolo de união e justiça. Via-se respeito entre patrões e empregados, fartura sem arrogância e um amor que não dependia de aparência, status ou poder. Helena envelheceu com graça, mantendo o mesmo brilho no olhar que tinha no dia do casamento. Gabriel, ao lado dela, continuava o mesmo homem de sempre, simples, calado, mas com um coração que falava mais alto do que qualquer palavra. Certa manhã, enquanto caminhavam juntos pelo campo, Helena parou e observou as plantações balançando ao vento. Lembra quando você me disse que queria apenas um pedaço de terra para plantar em paz? Perguntou sorrindo. Gabriel assentiu, segurando a mão dela. Lembro. E eu plantei, Helena. Plantei amor. E ele cresceu mais do que eu podia imaginar. Ela sorriu, emocionada. E essa foi a melhor colheita da minha vida. O sol se punha lentamente, banhando os dois em tons alaranjados. O tempo parecia suspenso, e o mundo inteiro cabia naquele instante de silêncio e ternura. A mulher que um dia fora temida e distante agora era lembrada pelo sorriso sincero e pela sabedoria de quem aprendeu a enxergar com o coração. E o homem, que todos chamavam de o mais feio dos irmãos, se tornou a prova viva de que a beleza verdadeira não está no rosto, mas na alma. Naquela fazenda, entre o som do vento e o perfume das flores, o amor floresceu, simples, profundo e eterno, como a colheita mais bonita que a vida já plantou.